Olá, vendedores! Tudo bem com vocês? Hoje, o tema de hoje é o que dizer quando o cliente pede desconto. Geralmente você fica perdido quando o seu cliente lhe pede desconto. Como que você reage a esse pedido? Então, seja bem-vindo ao canal Venda que Faz Sentido. Hoje nós vamos falar sobre isso, tá bom? Olha só, quando o cliente ele pede desconto, é importante você entender que nesse momento ele não está negociando dinheiro, ele está testando você, tá? Esse é um teste. E a forma como você responde a isso vai definir se você vai ser visto realmente como vendedor, né? Um vendedor comum ou como referência, como uma liderança. O cliente, né, o seu potencial cliente, ele não compra de você quando ele entende o produto, por isso que muitos vendedores erram, eles acabam explicando demais sobre o produto, falando muito sobre características, né? Às vezes tem uma preocupação excessiva com apresentar o produto, e na verdade o fator que faz o potencial cliente tomar a decisão é quando ele realmente se sente seguro, tá? Não é pela sua belíssima apresentação. Então, enquanto você não gerar valor, não gerar necessidade, ele não vai se sentir seguro ali para poder tomar a decisão, tá? E quando ele faz esse pedido de desconto, ele deixa algo implícito que muitas vezes você não percebe, tá? Porque nesse momento a lógica dele, né? Você fez ali sua apresentação e tudo, pela lógica dele, pelo racional dele, tá fazendo sentido. Só que no emocional, a decisão ela ainda não foi definida, tá? O emocional, quando ele ainda não se sente, quando o emocional do potencial cliente não se sente seguro, o que que ele vai fazer? Ele vai buscar um monte de saídas. E quais são essas saídas? São as objeções, pedir desconto é uma dessas saídas. Então, ele vai procurar diversas maneiras para poder fugir ali da situação, tá? Para ele não tomar a decisão. Então, ele vai tornar a sua vida mais difícil, porque a emoção dele ainda diz: e se eu me arrepender? É isso que acontece. Então, o erro do vendedor comum é entrar no jogo errado, tá? Então, você tem que ficar atento a isso. Porque quando o seu potencial cliente ele fala de preço, o vendedor ele não pode responder com preço. Geralmente é esse o instinto, é de responder também com preço, né? Então, às vezes, você quando recebe quero um desconto, às vezes você já dá o desconto ali automaticamente, com medo de perder a venda, tá? Mas muitas vezes, se você não diagnosticar ali, se você não entender o que está por trás desse pedido, você vai acabar perdendo a venda de qualquer maneira. Por quê? Porque se ele comprar indeciso, ele pode até mesmo cancelar depois, tá? Então não adianta ficar com medo, tem que tratar direitinho ali, tá? Então, nesse momento, se você não mostrar ali que você está no controle, entender o que está acontecendo, você perde três coisas ao mesmo tempo. E quais são essas três coisas? Autoridade, margem e controle da conversa. Então, presta atenção nisso. Quem pede desconto não está falando me convença, né? Ele está falando me conduza. Então, ele quer que você conduza ele. Então, o pedido de desconto, ele é um pedido disfarçado, né, de liderança, para você liderar ali o seu processo de venda. Então, é importante você entender o seguinte: quando o seu cliente ele pedir desconto para você, você não responda imediatamente, você não precisa responder imediatamente. Você pode responder com uma pergunta, você muda o tom, né? Fica mais calmo, fica mais confiante, e faz uma perguntinha simples para ele. Pode ser essa aqui do exemplo que eu tô falando, pode ser outra. Então você pode falar assim para ele: tá, antes de falarmos de valor, eu só quero entender uma coisa. O que exatamente está te fazendo hesitar agora?
né? Porque se ele pediu desconto é porque ele demonstrou interesse ali ao longo do processo de venda, né? E ali, num determinado ponto, ele começou a hesitar e acabou pedindo desconto, né? Então, é importante fazer esse tipo de pergunta, porque ela vai posicionar você, tá? E vai, através da resposta dele, você vai entender melhor. Porque muitas das vezes a objeção ela é dinheiro mesmo, tá? Mas pode ser que muitas das vezes não seja o dinheiro, seja insegurança. Por isso que é importante, né, fazer perguntas para poder entender. Porque na maioria das vezes o medo é de errar mesmo, o medo é de se arrepender. E quando você acaba baixando o preço, tá? Por medo de perder esse cliente, sem antes tratar a hesitação dele, o cliente ele pode até comprar de você, mas ele vai comprar inseguro, ele pode pedir mais coisas ainda, ele pode pedir mais desconto, ou então ele pode cancelar depois, tá? Então, o preço baixo, ele não gera segurança para o seu cliente, tá? O que gera segurança é clareza e necessidade, tá? O quanto que ele precisa ali do que você está vendendo. Então, é importante o seu potencial cliente ter essa clareza. E olha só, o que é importante frisar aqui. Os vendedores fortes, né, que lideram, que são estratégicos, eles não vão defender o preço, tá? Eles vão sustentar a decisão, eles vão se preocupar com sustentar a decisão. Por quê? Porque eles vão mostrar com toda a calma do mundo porque aquilo custa o que custa e porque resolver agora é a melhor solução do que ficar adiando, certo? Então, o desconto, ele é o atalho de quem quer aliviar a tensão. Então, ele é um atalho para o seu potencial cliente. E você precisa ter essa habilidade de manter essa tensão. Então, se você aguenta o silêncio do seu potencial cliente, a dúvida dele e a pergunta difícil, né? Muitas vezes ele faz. Se você conseguir sustentar essas três coisas, o cliente ele vai sentir isso, tá? Isso vai fazer toda a diferença, porque você vai fazer ele se sentir mais seguro realmente. Então, se você quer aprender a vender com posicionamento, sem implorar por preço, siga esse perfil e compartilhe esse vídeo com quem vive de vendas e com quem é apaixonado por vendas.